No vídeo de hoje, além do update do que está acontecendo hoje no mercado americano, eu quero trazer para vocês uma ideia de trade que pode ser, sem exagero, uma das melhores setups de trade para 2024. Você vai querer ficar nesse vídeo até o final. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Esse canal foi feito para você que aprender mais como navegar o maior e melhor mercado do mundo, o mercado americano, que a gente vai falar sempre de coisas que sejam relevantes para os seus trades e para os seus investimentos de longo prazo. O vídeo de hoje não vai ser diferente. Eu quero dar um update do que está acontecendo. E a gente teve um pullback. E a gente está de novo numa zona de suporte muito forte nos índices. Eu quero dividir com vocês algumas ideias de trade e uma especial que tem todas as razões, tanto macro como também técnicas, que é o que a gente fala geralmente nos vídeos de segunda-feira, para ser um super trade com potencial de crescimento gigantesco, com risco muito pequeno. Então fica até o final do vídeo. Mais uma vez, considere subscribe para o nosso canal. Esse canal é dedicado exclusivamente a informações sobre o mercado americano, sobre o setup dos índices, sobre o que está acontecendo em termos de investimento de longo prazo, ETFs, REITs, renda fixa, tudo você vai encontrar aqui. A gente não pode demorar porque o vídeo de hoje tem um conteúdo muito bom. Vamos ao vídeo. Vamos lá então, pessoal, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mercado. Primeiro, existe uma frase que eu gosto na língua de Shakespeare, quando você está assim no mercado que está muddy, que as coisas estão começando a acontecer, você fica assim movido de várias emoções, não tem nada melhor do que você, when in doubt, zoom out. Quando você está em dúvida, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no big picture, uma olhadinha agora no SPY, nesse gráfico, no gráfico semanal, onde eu tenho os meus indicadores mágicos, são segredo de estado, por isso que eu não vou dizer para vocês que são a média móvel de 13, média móvel de 26 e média móvel de 40 no gráfico semanal, com a nossa velha amiga, a média móvel de 200. O que está acontecendo então no big picture, no SPY, que é o ETF que acompanha o SPX, que acompanha o índice do S&P 500, e eu uso o SPY porque o SPY é o ETF que a gente mais faz para trade. A gente usa demais o SPY para trade, a gente usa o SPY, a gente usa o QQQ, a gente usa o YWM, que são os ETFs que, se você é um price action trader, é o que você realmente quer estar de olho para fazer day trade principalmente, mas também dá um big picture que está acontecendo no broad market, no mercado como um todo. Então, o que está acontecendo no SPX, no SPY? Agora, a gente teve essa rejeição desses níveis por volta de 440, a gente começou a break below essa minha primeira média móvel fundamental de 13, porque eu uso essas médias móveis, porque elas representam trimestres, quarters, que é como a maioria dos indicadores financeiros das empresas são medidos, onde as empresas reportam os seus rendimentos. Então, eu acho que é uma boa maneira de você dar visualizar um pouquinho mais, assim, realmente um zoom que está acontecendo no mercado. Então, eu tirei o suporte que a gente tinha anteriormente aqui, e agora que a gente está acontecendo exatamente agora, a gente está testando essa média móvel de 26. Hoje a gente teve um pullback dessa média móvel, mas o que eu estou olhando em termos de big picture são exatamente três coisas, são três coisas que podem ajudar você bastante a não ficar lost in the sauce, perdido naquele monte de informação que vai estar todo mundo falando. It's the end of the world as we know it. O mercado está começando a perder a força. Bom, no gráfico semanal a gente pode perceber que o meu próximo nível de suporte, a gente tinha falado bastante sobre 430, a gente está rovering por volta de 430, a gente fechou hoje 432,23 centavos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, antes da gente entrar nos pequenos detalhes, nesse nível aqui por volta de 418 dólares. Porque esse nível de 418 dólares ele é importante, porque além da gente, se a gente chegar aqui porque a gente perdeu essa média móvel de 26 semanas, que é bastante importante, é o segundo passo nessa medida trimestral, e a gente vai ter o momento, a hora da verdade, porque agora com price action, hoje, por volta de 418, coincide exatamente com a minha média móvel de 40, que seria um próximo ponto de suporte importante. Logo abaixo disso, a gente tem esse price action por volta de 409 dólares, também é bastante importante, mas o mais importante para a gente começar esse vídeo assim num tom positivo é qualquer trader, qualquer pessoa que está realmente, ou investidor no mercado financeiro, principalmente no mercado financeiro americano, que é o nosso único interesse, é que a média móvel de 200, que é que determina se a gente está ou não num bull, ela não, mesmo se a gente tiver price action, que voltar a tocar a média móvel de 200, como a gente viu várias vezes, a gente viu aqui nesse low de outubro do ano passado, a gente viu isso mais anteriormente. Eu tenho um monte de marcação aqui de mais cedo que a gente estava conversando, mesmo depois que a gente teve o COVID crash, mas a média móvel de 200, como sempre acontece num bull market, num secular bull market, ela tem sido respeitada durante muito, muito tempo. Enquanto a gente tiver
com a média móvel de 200 intacta, a gente continua num bull market. Por que eu estou falando isso para vocês para começar esse vídeo? Que no caso de um pullback mais profundo, o que pode acontecer, e o que geralmente acontece com a maioria dos traders, quem está no mercado por um período de tempo mais curto, se assustam, acabam desistindo, acabam saindo, sem entender que a estrutura técnica do mercado, pelo menos no big picture, pelo menos se você olhar num time frame maior, ela não está invalidada em termos de secular bull market, enquanto a gente não perder a média móvel de 200. Eu espero que isso ajude você a estar preparado para estar do lado certo do mercado nos próximos meses, até porque se a gente encontrar uma desses suportes, eu vou falar mais sobre suportes um pouquinho mais na frente, quando a gente der uma olhadinha no gráfico diário, você não pode descartar, mesmo se a gente estiver tendo um pullback, no momento que o mercado começa a reverter. E se você não sabe disso, eu vou botar aqui uma ilustração do que eu já dividi com todo mundo gratuitamente. A gente tem essa sazonalidade de setembro até metade de outubro, que tende a ser um pouco mais bearish, mas o mercado tende a eventualmente ficar mais bullish perto do que a gente chama do center rally, do rally do fim de ano. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu estou botando um gráfico bem básico só para vocês entenderem. Eu já tinha falado isso anteriormente. Em vídeos anteriores a gente estava wedging, a gente estava criando esse wedge, essa cunha, e a gente estava esperando, pelo menos lá no clube, algum tipo de decisão desse wedge para a gente se posicionar em termos de swing trade. A gente perdeu a base do wedge, a gente gap down nos últimos dias, e hoje a gente começou, a gente marcou isso na semana passada, a gente começou a fazer esse double bottom, e o double bottom estava tocando, testando o meu anchor VWAP, que eu tenho desde que a gente fez esse low em março desse ano, onde a gente começou realmente a ter essa estrutura mais bullish do mercado. Então, se você olha para isso aqui, a gente teve a price action testando esse anchor VWAP, e agora a gente conseguiu rebound hoje, e a gente está testando de novo dentro do meu envelope do VWAP. E a gente testou o 430, que era o suporte mais importante, pelo menos em termos do diário para o momento, e esse suporte foi mantido, o que é um bom sinal. Bulls apareceram. Se você está bullish no mercado, obviamente que o trend continua bearish, pelo menos no curto prazo, mas existe algum apetite para você se comprar o SPY aqui, e a gente tem essas limitações. Então, o que eu posso dividir para vocês em termos de plano de trade para os próximos dias? Enquanto 430 for mantido, se esse suporte continuar sendo suporte, e agora a gente começar a ver um rebound desses níveis, a gente pode até pensar nesse gap do SPY por volta de 439 ser preenchido nos próximos dias. A gente continuaria, mesmo se a gente chegasse aqui, a gente continuaria com price action, pelo menos nos últimos dias, fazendo lower highs, lower highs, lower highs. Então a gente continuaria com um trend mais bearish, mas você não pode descartar a possibilidade de um rebound quando você está exatamente num suporte tão forte como 430. E se você nunca viu isso, ouça, guarde com você, leve. Você nunca quer ficar extremamente bearish num suporte. Uma das maneiras mais fáceis de você trade o mercado é você ficar bullish no suporte, bearish na resistência. Você tem uma possibilidade de fazer setups de trade muito mais favoráveis se você manter essas regras bastante simples. Em termos dos nossos indicadores, a gente estava exatamente fora do Bollinger Band, a gente está fora do lower Bollinger Band, do Bollinger Band inferior, de baixo. Por isso que a gente não estava short o mercado, a gente não short o mercado na semana passada, pelo menos a gente não fez isso no clube. A gente já tinha short o mercado anteriormente, a gente teve um dia de trade. Eu vou botar alguns dos trades que a gente fez anteriormente. Na quinta-feira a gente teve assim, um resultado do nosso trade muito bons, mas daquele momento em diante a gente se reservou de fazer trades bearish, pelo menos por enquanto. Ok, então essa é a possibilidade bullish. Agora, obviamente, se a gente voltar a retestar 430 e 430 for retestado agora não mais como suporte, como resistência, a gente tem algumas outras resistências, mas eu estou tentando dar para vocês um pouco mais de big picture. A gente tem esse gap para ser preenchido aqui por volta de $419, por isso vocês viram lá no outro gráfico semanal que seria um suporte bastante importante, até porque a gente já está embaixo do nosso anchor VWAP, então é uma coisa que a gente precisa considerar. Em termos do momentum, deixa eu mostrar para vocês aqui o que está acontecendo em termos de RSI, PPO. Eu achei que eu tivesse colocado aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. RSI, PPO. Não, já está aqui. Eu acho que o meu botão aqui não apertou. Deixa eu fazer novamente. Então a gente está aqui rebounding dessa situação. A gente estava chegando bastante perto de oversold no RSI. A gente começou a rebound com o price action de hoje. E a gente tem um PPO. Se você não está familiarizado com o PPO é um indicador bastante parecido com o MACD, que continua com cross negativo. Mas enquanto a gente estiver segurando 430 como suporte, o plano é bastante simples. Fiquem de olho 430 ainda como suporte mais importante, e no break below
na queda desse ponto, a gente tem esse gap mais embaixo que pode ser preenchido, não antes da gente testar $424 seria o próximo suporte, major support que a gente pode encontrar para baixo, e para cima a gente tem uma resistência aqui por volta de 436, e mais acima para encher esse gap, a gente está por volta de 438,5, 439. Esse é o SPY para vocês. No Nasdaq Triple Qs, a gente está com a situação bastante parecida, a diferença maior que a gente já está testando essa parte inferior do meu Anchor VWAP, a gente não chegou a fazer propriamente dito um Double Bottom, mas a gente testou hoje, quase com esse week, a gente testou esse nível crítico, até coloquei em vermelho aqui o nível crítico para o Triple Qs, se você não está acostumado com essa maneira de falar, nada mais é do que QQQ, é o ETF que acompanha o Nasdaq. Em termos de nossos indicadores, a gente tem todas as médias móveis negativas, acho que eu não botei isso no SPY, mas a gente já tem a média móvel exponencial de 9, negativa apontando para baixo, média móvel de 20 da mesma forma. E o interessante no caso, a gente está com todas as negativo, com todas as médias móveis. A gente, inclusive no caso do Triple Qs, eu tenho a média móvel de 100 que eu gosto de usar como ponto de referência para poder load para longo prazo, a gente está abaixo dessa média móvel. Então a gente continua com um setup parecido com o SPY no mesmo sentido que a gente estava com o Wedging, a gente break below wedge, a gente agora está testando esse suporte e por enquanto bulls apareceram. O nosso próximo nível de resistência para o Qs é $363, você tem que ficar de olho nessa resistência aqui, e abaixo a gente tem obviamente essa resistência crítica em 355, anota aí, para você que está fazendo um trade aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora é o IWM, o ETF que acompanha o Russell 2000. O caso do IWM é um pouco diferente dos outros índices, porque o IWM tem, óbvio, um gigantesco head and shoulders, e a gente está preenchendo esse gap que foi deixado aqui de junho por volta de 175. O que a gente pode observar mais um pouco diferente que o price action, o small caps tem sido o índice que tem tido mais volatilidade e que tem tido a recuperação muito mais lenta em relação a 2023, não tem uma estrutura tão bullish quanto os outros, mas a gente está com isso aqui, acho que não apertei. Então a gente está, obviamente, da mesma maneira, com todos os médias móveis negativos, sloping down, mas a gente está encontrando esse suporte aqui agora por volta de 175, que é o nosso gap fill. Eu acredito que na possibilidade de a gente começar a rebound, pelo menos algum relief rally para os próximos dias. Lembrem-se que o objetivo do mercado é inflict max pain. Existe bastante gente que estava short o mercado, short in the hole, short o mercado no suporte. Então a gente pode ter uma surpresa positiva com a IWM, desde que esse suporte entre 175 e talvez um pouco mais abaixo no gap fill seja respeitado, a gente pode ter algum tipo de rebound e voltar aqui para retestar a média móvel de 200 no diário. Isso não seria completamente inusitado, então fique de olho no IWM se você está fazendo trade nisso. Agora eu quero dividir com vocês algumas coisas, assim, alguns estoques individuais, antes de mostrar para vocês what I think it's the best idea of the year. Vamos lá. Tive que fazer uma mudança aqui rapidinho para vocês verem, mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Não é o trade, fica até o final porque tem um trade especial para dividir com vocês. Mas esse aqui talvez seja um dos trades mais fáceis que dá para a gente identificar no mercado agora. Olha o que está acontecendo com a Apple. Nossa velha amiga Apple, ela está trading dentro de um range fácil de você identificar. A gente teve um breakout desse range, mas a gente voltou. Deixa eu voltar aqui para o gráfico de um dia. Então a gente teve esse range aqui. Então, um super zoom fica bem legal para vocês verem. Então, a gente está trading constantemente entre 180 e 174. 180, 174, um range bem apertado, bem tight, que é bom para você. E olha que interessante, se você olhar então no gráfico de uma hora, você vê quão simples é, se você entende como é que você segue price action. A Apple estava rovering, testou o fundo desse range, subida, voltou um pouquinho até o meio, fez um breakout, voltou para o fundo do range, topo do range, fundo do range, topo do range, fez um double top aqui, bottom of the range. Agora está exatamente no meio. Não é o setup ideal. Quando você tem range bound, você obviamente você quer ficar bullish na base do range, na parte de baixo. Você quer ficar bearish na parte de cima, e você entende os breakouts e como você pode fazer esse trade. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Como seria um trade ideal se você está olhando em termos no time frame. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acredito até que a Apple
Parece que está começando a fazer um bull flag. Está fazendo um bull flag aqui no 15 minutos. Então, como é que você pode pensar em termos de trade aqui? Fez agora aqui, começou a rebound desse fundo. Eu sei que eu falo umas coisas que eu acho que ninguém deve entender. Eu quero ficar falando umas coisas em inglês esquisitas, mas é força do hábito. Então, o que acontece? Ele está dentro desse bull flag, você pode começar a marcar esse bull flag no seu gráfico e ficar observando qual o price action. Obviamente que no bull flag você quer long na base do bull flag, se ele estiver acima, num breakout, um retest, você quer entrar long, e obviamente aqui embaixo, aqui em cima, se você é habilidoso, se você sabe trade options, por exemplo, você pode entrar short nessa parte superior, mas o ponto que eu queria dividir com vocês, eu acho que é bastante válido para quem faz trade, é que você tem um range bound no estoque de liquidez altíssima como a Apple. Então você tem boas oportunidades de trade. De novo, só para recapitular, só para vocês ficarem com os números aí, eu estou falando de um range entre 180 e 174. Claro que em estoques desse eu não fico contando centavos. Eu sempre arredondo, e a gente tem, no caso de um breakout de Apple para cima, a gente tem esse gap para ser preenchido por volta de 183, e no caso de um breakdown, a gente teria esse gap para ser preenchido, mas a gente tem um suporte antes considerável por volta de 170, onde a gente geralmente tem números redondos, e mais embaixo esse gap em 175 seria um range muito maior se a Apple começasse a cair. Mas você tem um bom range para trade se você faz day trade aqui nos Estados Unidos. Eu continuo preferindo fazer meus day trades nos ETFs que acompanham os índices, mas isso aqui é uma boa oportunidade para você, principalmente se você quiser praticar, se está começando. Eu não faço recomendação de nada, mas eu diria com vocês que é sempre melhor se você está pensando em fazer day trade aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, e você não tem ainda a experiência suficiente, use um simulador. Não quebre a regra número 1 de Warren Buffett, que é a regra número 1 do mercado financeiro, que também é a regra número 1 de trade: never lose money. Não perca dinheiro, mas se coloque numa posição onde você tem uma probabilidade maior de trades. Então, mais uma vez, você pode tentar, se você tem familiaridade com trade, long no suporte por volta de 174, short 180, no breakout você pode acompanhar o trade. E quando eu falo breakout, pessoal, se você nunca ouviu esse termo, um breakout de verdade, quando você tem uma confirmação, ou seja, em outras palavras, você vê o price action saindo, voltando, retestando agora o que seria uma resistência como suporte para continuar. Sempre fica mais fácil as suas entradas em trade assim. Então preste atenção, porque eu acho que a Apple pode dar boas oportunidades para a gente nos próximos dias. Um outro trade que está bastante interessante, e não é um estoque que eu gosto de fazer trade particularmente, eu sei que muita gente gosta por causa da popularidade. Eu não gosto porque eu gosto de comprar, eu faço bastante trading em opções, eu quero as melhores possibilidades, e Tesla geralmente não é o melhor estoque para isso, por causa da volatilidade muito alta. Mas existe uma oportunidade em Tesla. Vocês podem ver aqui, bem nítido que a gente tinha esse trend que estava sendo obedecido, esse uptrend foi perdido, a gente fez esse ginormous engulfing candle aqui, e a gente encontrou suporte por volta de 244. Mais um pouco aqui embaixo, aqui, quando a gente viu, eu não tinha marcado 238, tem um suporte aqui considerável. Aliás, eu vou até marcar aqui, eu devia ter marcado isso mais cedo. Ele rebound desse price action, mas ele continua debaixo desse trend, com a média móvel de 9 exponencial sloping down. A gente está embaixo da nossa média móvel de 20, e a gente também tem a nossa média móvel de 50. Então, a estrutura de Tesla, pelo menos no diário, mais bearish, e a gente tem no gráfico de 1 hora confirmando, e a gente pode até considerar aqui que a gente está começando a fazer um outro bear flag em Tesla, e você pode trade Tesla. Se você não quer trade stock, você tem a oportunidade de trade os ETFs que acompanham o Tesla, como o TSLS e o TSLL. Então a gente está, inclusive, num trade da Tesla no TSLS, que é um ETF bearish, mas tem uma boa oportunidade para você em Tesla, de novo, se você tem um pouquinho mais de intimidade com isso. Interessante, no caso, principalmente no gráfico diário, que a gente estava na condição de oversold, de sobrevendido, e a gente teve um rebound exatamente para aliviar essa condição de oversold, possivelmente para a gente continuar aqui, caindo aqui. E claro, se esse trade for invalidado, como qualquer outro trade pode ser invalidado, nesse flag, se o price action voltar a retestar, a gente pode começar a pensar um pouquinho mais bullish, mas de modo geral, Tesla não será mais bearish agora. Agora deixa eu dividir uma coisa com vocês, antes de mais nada. Antes de eu mostrar para vocês o filé mignon, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui é market breadth. Eu fiz a comparação de market breadth
do mercado com o S&P. A Market Breadth, para quem não conhece esse indicador, nada mais é do indicador que mostra a quantidade de estoques que estão acima, dentro do S&P 500, que estão acima da média móvel de 200, que é a média móvel que confirma, entre outras coisas, se a gente está ou não, pelo menos em estoques individuais, no bull trend. E você vai reparar uma coisa que, de novo, eu não estou extremamente bearish agora, eu estava bastante bearish na semana passada. Eu diria que agora eu estou um pouco mais cauteloso em termos de bias, a gente tem feito bastante day trade lá no clube, a gente está mais neutro. Mas o interessante é que quando a gente chegou em market breadth por volta desses 42%, a gente teve um rebound, a gente teve um rally no mercado. Aqui continuação, e a gente está exatamente aqui. Não estou falando para que eu espero que o mercado fique extremamente bullish agora, até por causa da sazonalidade, mas eu estou falando que por causa da estrutura técnica, porque a gente está no suporte muito forte, você não pode descartar essa possibilidade. Guardem isso com vocês, se você já está trading aqui, não get lost in the sauce, não get lost of the sauce, igual todo mundo fica. Quando o mercado começa todo numa direção, vai todo mundo, vai para outra, vai todo mundo, e é muito comum para os traders, retailers, para os pequenos e médios traders e investidores, é você constantemente estar do lado errado do trade, porque você está simplesmente ouvindo o que a maioria das pessoas está fazendo. Usa isso como um ponto de referência para você. Agora vamos falar sobre o filé mignon, que eu acho que pode ser um excelente trade para cada um. Se você não é familiarizado com esse ETF, o TMF, ele é o ETF, ele é um leverage ETF, então ele é alavancado 3 vezes, então tem um risco associado que você precisa considerar, guys. E vocês vão ver, se vocês me acompanham, todos os meus vídeos, tudo que eu falo em social media, que eu falo no clube, onde eu falo com qualquer pessoa, eu sempre falo de risco associado, porque eu acho que é vital que você entenda isso para você ter longevidade nos seus trades, se você tiver interesse em fazer isso proficiently, e com lucros constantes, mas deixa eu mostrar para você o que está acontecendo em termos do TMF. Esse Triple Leverage ETF, ele está nada mais, nada menos, deixa eu botar no gráfico mensal, só para vocês, não dá para vocês verem aqui no semanal. Ele está simplesmente em all-time lows, está em mínimas históricas, ele nunca teve tão baixo assim. A razão disso, obviamente, como ele segue ele segue bonds, ele segue bonds do governo americano de maturidade de 20 anos, e como bonds estão tomando uma super sacode por causa disso aqui, porque o bond yields estão altíssimos, estão num super uptrend, a gente está voltando para os mesmos níveis que a gente estava em 2007, 2008, e a gente tem a possibilidade ainda de um pouquinho mais de upside no bonds. Então o que está acontecendo? E se você não sabe disso, a correlação é inversa. Se bond yields, se o valor que está sendo pago em termos de rendimento dos bonds, você pode pensar em termos parecido como se fosse um dividendo, se ele sobe, o preço de bond cai. Então a gente está vivendo exatamente essa situação hoje, onde a gente tem a bond yields muito altos, preço de bonds muito baixos, todos os bond ETFs, que é o que eu prefiro quando eu estou fazendo algum tipo de investimento em bonds, ou estou swing trading, eu estou simplesmente comprando bond ETFs para longo prazo, eu prefiro fazer bond ETFs e não comprar no treasury.gov. Você pode comprar bonds direto do governo, vou até botar o site aqui para vocês, treasury.gov, mas se você tem interesse em comprar bonds direto do governo, full disclosure, você só pode comprar bonds no governo americano se você for cidadão ou se você for o green card holder, você for residente. So that's that. Mas se você não tem green card, se você não tem social security, se você mora no Brasil, você mora em Portugal, você mora em qualquer lugar, você pode simplesmente comprar um bond ETF. O ponto todo aqui que eu quero trazer para vocês é porque a TMF está em all-time lows, trading abaixo, claro, de todas as médias móveis, oversold agora, not grossly oversold, ele aliviou, mas só para ter uma perspectiva para vocês, se é uma coisa que vocês querem acompanhar. Se você acompanha, você começa a ver um rebound desse ETF, ele tem pelo menos aqui, até essa primeira zona de suporte, de resistência aqui, $10. Esse é 2x trade, com valor bastante acessível, por volta de $4 por volta de $5 agora, bem barato, $4,97. Com risco que você pode botar um stop limit, um risco limitado em termos do que você gostaria de tolerar, até onde você toleraria um trade como esse. Então você poderia facilmente aqui limitar a sua perda nesse trade por volta de qualquer porcentagem, na verdade aqui fica a seu critério, mas você tem um potencial de crescimento aqui bastante elevado, e se você coloca o nosso, eu sempre digo, eu não acredito em Fibonacci,
mas eu uso sometimes. Mas a gente tem o nosso Golden Pocket aqui, junto com a média móvel de 200, está sloping down, obviamente, porque o Price Action está mostrando para a gente que a gente tem essa tendência de baixo infinita, pelo menos por enquanto, mas num eventual, that's the whole point, num eventual rebound, o que a gente chama aqui de run to safety. Se a gente tiver realmente a gente tem uma possibilidade, não se, numa eventualidade, numa eventual recessão, e o apetite dos investidores para ativos de risco diminuir, a gente estava até recentemente num risk-on environment, a gente passar um risk-off, ou seja, o apetite dos investidores das instituições para growth stocks ou para ativos de risco começa a diminuir. A tendência histórica é que, de novo, investidores comecem a mover seu capital para o que é mais conservador, e não existe nada mais conservador do que bond ETFs. Existem coisas tão conservadoras quanto. Então, a gente tem, só em termos de proporção. E, de novo, eu não estou falando para vocês que isso vai exatamente play out like this, mas eu acho que vale a pena estar no radar de cada um de vocês. Então, a gente tem a possibilidade de retestar, talvez, esse breakdown aqui, por volta de 13,85, seria 100%, 60%, simplesmente no ETF. E o nosso Golden Pocket do FIBO, entre 61% e 65%, ia estar mais ou menos por volta de 331%. Yes, I know it sounds crazy, mas é crazy que acho que vale a pena você ter de olho. Lembra, se você nunca ouviu falar sobre isso, leverage ETFs, 3 times leverage ETFs como esse, ele tem esse poder avassalador de multiplicar o seu capital, se ele for na sua direção, mas se ele for contra você, da mesma maneira que cada $1 de movimentação, ou cada 1 centavo, te dá um retorno de 3 vezes, por isso que deu um 3x, vocês estão vendo aqui, ó, 3x. Dá para ver aqui, todo mundo? Aqui, 3x. Se ele for a seu favor, 3 vezes mais alavancado. Se ele for contra você, 3 vezes mais alavancado. Exercita a sua tolerância a risco em termos de você saber o seu ponto de saída, um stop limit, um stop loss, um limit, um market order para você cair fora. Mas eu acho que vale bastante a pena você ter isso no seu radar, porque pode ser um trade campeão num environment risk-off, no environment de mais incerteza, no environment de recessão, você pode ter um trade campeão. Como eu sempre digo, no mercado americano, se você, e nos mercados de modo geral, mas principalmente aqui com a quantidade absurda que a gente tem de opções, você tem como ter excelentes trades, excelentes swing trades, excelentes investimentos também. E eu vou fazer um vídeo posteriormente, vou falar um pouquinho sobre investimento de longo prazo, que é uma das coisas que eu gosto demais de fazer. Eu não sou trader exclusivamente, eu gosto, como eu sempre digo, o meu objetivo é trader as oportunidades do mercado. Se tem oportunidade de swing trade, é o que eu faço. Se tem oportunidade de day trade, como a gente teve várias, eu vou botar alguns dos resultados dos nossos day trades aqui. Eu faço day trade, e quando tem oportunidade de comprar os melhores estoques das melhores empresas por os melhores preços, é isso que a gente tem interesse. Pessoal, essa é a ideia, última TMF. Coloque aí no seu watchlist, anota. Se você acha que vale a pena você ficar de olho, eu acho que vale a pena. Foi um prazer dividir essas informações com você. Se você gostou do vídeo mais uma vez, deixa o seu like, considera também subscribe para o nosso canal. E se você tem interesse em aprender mais sobre o Clube do Investimento, manda suas perguntas. O trabalho que a gente faz aqui com o mercado americano vai ser um prazer para mim dividir. Se você tem alguma sugestão de algum estoque, de algum REIT, de um ETF que você quer ver aqui, manda para mim também, que quem sabe eu considero trazer e fazer uma análise para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de deixar o like, divide esse vídeo com seus amigos. Eu vejo vocês de novo na próxima.